Quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pelo canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas meu irmão, minha irmã, certamente você, assim como eu, gosta de pensar, gosta de refletir acerca da vida. Não são muitos que gostam de planejar, mas planejar é bom. A gente não pode fazer as coisas de maneira aleatória, de maneira impulsiva, porque corremos o risco de não nos darmos bem aí nos nossos propósitos. Mas se algo que a gente gosta, enquanto cristão, enquanto cristã, é viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós gostamos de viver. E Deus tem propósito para cada um de nós, Deus tem propósito para a igreja. E um dos propósitos que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é a comunhão. É a vida em unidade. É a vida em comunidade. Comunhão é exatamente experimentada e exercida em meio à comunidade. Na vivência comunitária, nos relacionamentos que são criados, nos vínculos que são criados, nos cuidados que nós temos uns com os outros, nas relações, então, que são experienciadas dentro da igreja, na convivência, juntos assim como irmãos, como irmãs. Mas há pessoas que acreditam, apesar da palavra de Deus dizer ao contrário, mas há pessoas que acreditam que é possível viver e desenvolver uma espiritualidade restrita a uma tela. A gente que acredita que simplesmente ligar um computador ou ligar um celular e assistir um culto, assistir uma pregação, assistir uma ministração é suficiente para desenvolver a sua espiritualidade. Mas a palavra do Senhor, em diversos momentos, a palavra nos deixa claro que nosso Deus é um Deus de relacionamentos, que o nosso Deus é um Deus comunitário, haja visto a Trindade. O Deus que é um, mas que é três ao mesmo tempo. Então o nosso Deus e a palavra dele nos fala muitas vezes a respeito da necessidade dos benefícios do relacionar-se, do caminharmos juntos, do estarmos juntos. Então nós entendemos, enquanto cristãos, enquanto cristãs, que não é possível desenvolvermos a nossa vida de fé isolados ou diante de uma tela de computador. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor, e o texto que nós vamos ler, no qual nós vamos refletir, sobre o qual nós vamos refletir, fala um pouco a respeito disso, traz a compreensão da necessidade de vivermos em comunhão. Se você já quiser abrindo, pode abrir lá em Atos 2. Recentemente, no culto de Pentecostes, nós refletimos acerca desse texto também, Atos 2:42, mas nós refletimos sobre uma outra ênfase. Nós falamos sobre um outro ponto de vista. Nessa noite, nós vamos pensar assim, como viviam os convertidos, que é o título que traz aí esse texto. Mas antes nós precisamos entender algumas coisas. Jesus então nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Alguns dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam ali em Jerusalém. Isso então, esse momento, esse evento, nós conhecemos então como Pentecostes. E assim então é que nasce ou que se inicia ali a igreja primitiva, a igreja de Atos, como nós a conhecemos. E diz também o texto ali que Pedro, então, sobre a ação do Espírito Santo, cita o profeta Joel, que é do Antigo Testamento, para explicar naquele momento o que estava acontecendo, a descida do Espírito Santo. Então, todo esse relato, esse pequeno resumo que eu fiz, você encontra tanto nos evangelhos como lá em Atos 1 e 2, que você pode ler depois e compreender melhor, então, toda essa história. E o texto, então,
que é Atos 2, 42 ao 47, narra como que viviam esses convertidos, como eles passaram a viver após a descida do Espírito Santo, após a vinda do Espírito Santo, após a conversão, a nova vida que eles passaram a experimentar, homens, mulheres, jovens, crianças, que após se converterem, então, passaram a experimentar essa nova vida. E aí, então, nós vamos ler, só que nós vamos ler apenas o versículo 42. A ênfase que eu quero dar é no versículo 42. Como viviam, então, esses convertidos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Era assim que eles viviam. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos. A tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra foi lançada. Que ela encontre em nossos corações terra fértil, Senhor. Que nós possamos aprender de ti nessa noite. Mas mais do que aprender, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo o que aprendermos. E que tudo seja para honra, louvor e glória do teu santo nome. Amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, como que viviam esses convertidos? Era na vida em comunidade, era ali que eles tinham contato com a doutrina dos apóstolos, porque o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. Então nós entendemos que é na experiência de uma vida de comunhão, uma vida de comunhão que acontece dentro da igreja, que nós aprendemos acerca das Escrituras, que nós aprendemos acerca do Evangelho, que nós aprendemos acerca da palavra de Deus. E é também nas práticas relacionais que nós aprendemos acerca do que é o Evangelho. Que nós conhecemos e que nós podemos dizer qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa esperança. E a partir da apreensão desses ensinamentos, a partir da apreensão da doutrina dos apóstolos, é que nós podemos lapidar a nossa fé e ganharmos consciência. Consciência, sentido, percepção de qual é a vontade de Deus, a partir da interiorização dessa fé. E aí então nós somos motivados à prática da palavra de Deus. A partir do conhecimento desse ensino, nós temos condições de discernir as nossas crenças, as nossas convicções com lucidez. E oferecer a Deus, como está lá em Romanos 12, um culto racional. É o que diz em Romanos 12. Que nós devemos oferecer ao Senhor um culto racional. E um culto racional brota de mentes renovadas. É o que diz Romanos 12, versículos 1 e 2. E nós precisamos entender que fé é diferente de crença. Fé está relacionada às nossas experiências com Deus. Fé está diretamente relacionada, além de ser um dom de Deus, ela está relacionada com as experiências que eu e você temos com Deus. Fé é confiar em Deus, é descansar nele, no seu cuidado e na sua providência. Crença é aquilo que nós pensamos ou que nós acreditamos acerca de Deus. A maneira como nós nos relacionamos com Deus está diretamente condicionada às crenças que nós temos a respeito dele. E isso é um pouco perigoso. Porque há quem, por exemplo, tenha medo de Deus. Você já deve ter convivido com pessoas, ou já deve ter ouvido pessoas dizerem que tem medo de Deus. Por que alguém teria medo de Deus? Porque tem uma crença equivocada a respeito de quem é Deus. E tem gente que tem fé, mas que tem crenças distorcidas, crenças que estão equivocadas a respeito de Deus. Equívocos sobre o que pensam de Deus. Tem gente que crê num Deus que ela mesma criou. E muitas vezes cria um Deus à sua imagem, ou à sua semelhança. Ou a semelhança da história de vida que tem. Eu, particularmente, durante muito tempo, eu tive
dificuldades no meu relacionamento com meu pai. E por ter dificuldades no meu relacionamento com meu pai, durante muito tempo eu convivia ou me relacionava com um Deus que exercia poder sobre mim, um Deus que me dava ordens, um Deus a quem eu tinha que obedecer. Mas quando eu descobri em Deus a imagem de um pai, tanto o meu relacionamento com ele mudou, quanto o meu relacionamento com o meu próprio pai. Então, às vezes, nós temos fé, mas a maneira como a gente se relaciona com Deus, a maneira como a gente pensa Deus é equivocada. Nossas crenças são equivocadas e nos levam a relacionamentos superficiais com Deus. Crenças que alimentam e que nos levam a situações que fazem a nossa fé enfraquecer, que fazem a gente duvidar do poder e do amor de Deus sobre nós. Situações que não alimentam, situações que não nos sustentam. Portanto, a doutrina apostólica acaba se tornando algo não compreensível para nós. Porque somente quando nós entendemos quais eram as doutrinas e a doutrina apostólica, aí nós poderemos ser sustentados pela palavra de Deus. Há crenças que foram formadas a partir do senso comum, daquilo que o povo diz e que a gente escuta. Você quer ver uma crença que talvez até você já tenha dito? O que se diz por aí? Que todos os caminhos? Isso é verdade? Não é verdade. É uma crença equivocada. Jesus é o caminho que leva a Deus. Somente Jesus. Então, há crenças que são formadas a partir do senso comum e as pessoas saem repetindo, mas não encontram respaldo na palavra de Deus. E tem gente crente, que até hoje espera aquele Deus com a espada na mão. Que até hoje quer aquele Deus que venha para fazer justiça. Ah, peraí, pastora, mas a palavra de Deus diz que Deus é justo. É verdade, Deus é justo. Mas a justiça de Deus, meu irmão e minha irmã, ela nos faz ir ao encontro dos desfavorecidos. A justiça de Deus passa pela equidade. A justiça de Deus vem permeada de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo. A espada, não. Ou a espada, quando a gente pensa em Deus, a espada é a palavra de Deus, é o que diz a Bíblia. Que a espada é a palavra de Deus, não é isso que diz lá em Efésios? A espada é a palavra de Deus, instrumento de vida, não de morte. Mas muitas vezes tem crentes querendo que a espada seja um instrumento de morte, de justiça, mas de justiça da sua maneira, na justiça humana. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, eu já conheci muitos crentes que oravam pedindo misericórdia de Deus para si e justiça de Deus para o outro. Perda de tempo. Deus não vai ouvir uma oração dessa. A justiça de Deus é para todos, assim como a misericórdia de Deus também é. Então, a justiça que nós devemos buscar e praticar é a justiça do reino de Deus, como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar a minha justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas é a justiça do reino de Deus, não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é a justiça humana. A gente costuma ter aí um amontoado de achismos e de sentimentos incompatíveis com os ensinos de Jesus, incompatíveis com a doutrina apostólica. Então, infelizmente, há muitas pessoas que se dizem crentes,
mas que ainda buscam Deus de uma forma equivocada, porque ainda não tiveram discernimento da revelação acerca de quem Deus é, dos propósitos de Deus para cada um e para a sua igreja. Por isso que não conseguem encontrar nas Escrituras um alimento sólido, um alimento que sustente. Não conseguem encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus, respostas para as suas dúvidas e nem direção para os seus caminhos. E Mateus 6 também fala, no versículo 29, errais porque não conheceis as Escrituras. Em algumas versões diz, pecais porque não conheceis as Escrituras. Jesus está dizendo ali para aqueles fariseus que eles estão enganados a respeito de si mesmos, porque não conhecem a palavra, porque não conhecem o poder de Deus. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 23, Jesus está respondendo a um grupo de saduceus, na verdade, que não acreditavam na ressurreição, eles duvidavam da ressurreição. E Jesus, então, no versículo 32, diz assim para eles, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não diz, era o Deus, diz, eu sou, no presente. Apesar de Abraão, Isaque e Jacó, apesar dos patriarcas já estarem mortos. Mas o que Jesus está querendo dizer? Jesus se revela ali que Deus é um Deus que transcende, que é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos. E ao invés, então, essas pessoas que buscam, então, justiça, a sua forma, essas pessoas, então, que distorcem a palavra de Deus, elas não seguem a Jesus, elas seguem falsos profetas e permanecem como meninos e meninas, caminhando aí de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrinas. Qualquer tipo de doutrina, menos a doutrina apostólica. Então nós temos que glorificar a Deus pela oportunidade que nós temos de aprender, pelo desafio que Ele nos coloca de refletirmos, de buscarmos esse conhecimento, de buscarmos esse entendimento. Louvo a Deus pela igreja metodista, que é uma igreja que se preocupa com isso. Quantos momentos e quantas oportunidades nós temos de aprender acerca da palavra de Deus. Nós temos escola dominical, graças a Deus hoje, com classes para todas as faixas etárias. Nós temos discipulado, grupos de discipulado. E aí eu quero abrir um parêntese, meu irmão, minha irmã. Discipulado significa um estilo de vida. Discipulado é buscar se tornar discípulo, ter o estilo de vida de Jesus. Então, discipulado, eu vou dizer para você, é para os fortes. Para os fortes que entendem que são fracos e que precisam ser confrontados, precisam buscar a renovação da sua mente, precisam buscar a transformação. Discipulado é estilo de vida, transformação de vida, é profunda. Nós temos a palavra, nós temos os sermões, nós temos estudo bíblico, nós temos reuniões de oração, temos aí o projeto Bíblia do Zero, nós temos café teológico. Então nós louvamos a Deus por todas as oportunidades que nós temos de aprender acerca da palavra de Deus. Então, se nós decidimos não aprender, e aprendizagem tem a ver com desenvolvimento de habilidades. Eu aprendo algo, a partir daquilo eu desenvolvo habilidades que trazem transformação. Se não trouxer transformação, não houve aprendizagem. Então, as ferramentas estão aí à nossa disposição. Se nós vamos acessá-las ou não, é com cada um de nós. Se nós vamos permitir sermos transformados a partir de todo esse aprendizado, isso é com cada um de nós. Mas nós não podemos dizer que a igreja, que a comunidade não oferece ou não nos oferece tudo isso. Então eu louvo a Deus pela igreja metodista, particularmente louvo a Deus pela igreja metodista central
em Taubaté. Então nós temos oportunidade de vivenciar uma fé fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, para não sermos enganados e não nos tornarmos enganadores. Porque quando a gente aprende errado e sai repetindo tudo aquilo que a gente aprendeu errado, nós não só fomos enganados, como nós estamos nos tornando enganadores também. Então, que nós não nos tornemos como aqueles que distorcem a palavra de Deus a partir das suas crenças equivocadas, como aqueles que adaptam as escrituras sagradas às suas crenças, às suas conveniências, como aqueles que tiram o texto fora do contexto e usam como pretexto para justificar as suas ações. E que nós também não sejamos encontrados com a malícia que induz ao erro, como está lá em Efésios 4, versículo 14. E nessa vida comunitária de compromisso com a verdade que nos foi revelada, há de se ter um cuidado especial com os recém-convertidos. Há de se ter um cuidado especial com aqueles que estão se achegando à comunidade de fé. Nós que já somos mais antigos, que já estamos há mais tempo, temos que acolher aqueles que estão chegando, com amor, com cuidado, com misericórdia, com compaixão, com compreensão. Pessoas que muitas vezes chegam sem uma experiência religiosa anterior, ou às vezes chegam com um mix de experiências, que estão confusas, que não sabem direito no que creem, não entendem direito o que está sendo colocado. Pessoas que muitas vezes chegam confusas, mas sedentas por aprender. E nós precisamos, então, abraçar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Alguns chegam com histórias conturbadas, outros chegam de uma maneira mais tímida, mas vão se chegando com as suas histórias pessoais, com as suas crenças, muitas ideias. Alguns chegam sem tradição. A nossa igreja, a igreja metodista, é uma igreja que tem tradição, é uma igreja que tem história. Mas eu quero diferenciar tradição de tradicionalismo. Nós não podemos confundir. Tradição, disse um teólogo russo, tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Tradição é coisa boa, tradicionalismo não. Tradição liga o passado ao presente, visando o futuro. A construção de um futuro promissor. Por isso, tradição não significa fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Fazer as coisas sempre da mesma forma. Na tradição existe a possibilidade de um fazer diferente. Tradicionalismo, por outro lado, é conservadorismo, que impõe a vontade do homem e que não olha ou que desconsidera outras perspectivas, outras possibilidades, outros pontos de vista. Então, nesse sentido, nós, enquanto metodistas, somos sim tradicionais. Temos histórias e temos as nossas doutrinas, fundamentadas na palavra de Deus. Então, é preciso dedicarmos tempo ao ensino apostólico. Precisamos dedicar tempo ao estudo da palavra, para podermos lapidar as nossas crenças. E a vida comunitária nos proporciona isso. Em comunidade nós aprendemos, em comunidade nós crescemos, em comunidade nós amadurecemos. E a vida comunitária nos proporciona também essa vida em comunhão, que a igreja de Atos também perseverava. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, unidos em torno do mesmo propósito, uma união comum, que nos faz mais fortes e que nos torna mais sensíveis às necessidades uns dos outros, nos torna também conscientes da responsabilidade que nós temos um para com os outros. Por isso nós aprendemos e nós exercitamos a partilha. Por isso nós partilhamos, por isso nós nos alegramos com aqueles que estão alegres, nós choramos com aqueles que estão tristes.
Por isso nós experienciamos a bênção de sermos o corpo de Cristo. O corpo cujo Cristo é a cabeça. E nele nós compreendemos que nós somos um. E nessa dinâmica, na dinâmica desse organismo vivo que é a Igreja de Cristo, nós avançamos, nós crescemos, nós acolhemos, nós dividimos, nós partilhamos. E diz o texto também que eles perseveravam nas orações. Então é nessa dinâmica desse organismo vivo, nós também oramos. Oramos uns pelos outros, reconhecendo que nós dependemos de Deus. E nesse gestual de dobrarmos o nosso joelho, de nos derramarmos na presença de Deus, nós manifestamos uma fé inabalável. Nós nos derramamos no altar do Senhor. E ali nós apresentamos não só as nossas causas, mas as causas uns dos outros. As causas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E na vida comunitária, as nossas orações intercessórias encontram uma ambiência fraternal. E é nessa ambiência fraternal que também se dá no secreto do quarto. E entenda esse secreto não como um lugar, mas como uma condição, aonde eu me revelo ao Senhor da maneira que eu sou, aonde eu abro mão de todas as minhas personas, de todas as minhas máscaras, e me apresento ao Senhor como eu sou, com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas vulnerabilidades, com todas as minhas crenças distorcidas, com todos os meus medos. Eu me apresento nesse lugar secreto, nessa condição, onde eu entendo o quanto eu dependo, o quanto eu preciso do Senhor. E eu rogo, não só por mim, mas também pelos meus irmãos, mas também pela minha comunidade. E lá, nessa condição, lá Deus me vê desnudo, e Deus me acolhe com misericórdia e com compaixão. E nessa intimidade, aonde eu vou me revelando a Deus, na contrapartida, Deus vai se revelando a mim e vai me segredando os seus mistérios, à medida que a minha consciência busca e encontra a sua revelação. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor, abrir o seu coração e a pensar como tem sido a sua vida em comunidade. Como é que você tem perseverado, ou se você tem perseverado na doutrina dos apóstolos, se você tem buscado aprender, desenvolver a sua fé, se livrar de crenças equivocadas. Se você tem buscado cada dia mais a comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Se você tem orado, se você tem se derramado na presença do Senhor. Fale com o Senhor e deixe Ele falar com você. Os convertidos, os novos convertidos se tornaram discípulos de Jesus. E eles tinham um entendimento, eles compreenderam a partir da revelação de quem Cristo era, que eles precisavam perseverar nessa doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partilha e também nas orações. Nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas nós encontramos que estão desencantados com a igreja? Quantos desengrejados nós encontramos? E quando a gente conversa com essas pessoas e pergunta o porquê, a resposta quase sempre é a mesma: porque eu fui ferido, porque eu fui julgada, porque eu não fui acolhido, porque eu não fui acolhida, porque eu não fui inserida.
porque eu não me senti parte do corpo. Infelizmente, muitas pessoas que se decepcionaram com a igreja também se decepcionaram com Deus, porque tinham também a crença distorcida de que Deus era esse Deus que cobrava, era esse Deus que impunha, era esse Deus que só julgava, não é um Deus de amor, um Deus que acolhe. Porque conviveram com pessoas que testemunharam uma crença equivocada. Uma crença sem integridade, porque falavam uma coisa e faziam outra. Se coloque na presença do Senhor e permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, revelando como tem sido a sua vida com Deus, a sua vida com o irmão, a sua vida em comunidade. Eterno e soberano Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor. A nossa oração nessa noite, primeiramente, Senhor, é de perdão. Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que não temos dado um testemunho fiel de quem é o Senhor. Todas as vezes, Senhor, que por meio de uma fala, que por meio de uma ação nós temos ferido o nosso irmão. Todas as vezes, Senhor, que nós temos julgado. Todas as vezes que nós temos condenado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ensina-nos cada dia mais a perseverar na doutrina apostólica, nos ensinamentos do Teu Evangelho, a nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós queremos, Deus, perseverar nessa comunhão, na partilha do pão, nas orações, Senhor. Ensina-nos a orar uns pelos outros, a nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos, Senhor. A chorarmos cada vez que o nosso irmão chora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua imagem, a Tua semelhança cresça cada dia mais em nós. Que nós possamos nos humanizar, Senhor, na convivência diária, Senhor, uns com os outros. Que nós possamos nos tornar, Senhor, alguém que seja lembrado, pessoas que sejam lembradas como referência, Senhor, da manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Não como quem ajudou alguém a se desiludir com a igreja, a se desiludir contigo, Senhor. Que nós possamos cada dia mais orar pela nossa comunidade de fé, Senhor, para que as pessoas que o Senhor enviar até nós encontrem aqui um lugar de acolhimento, Deus. Lugar onde tem gente que sabe que não é perfeita, mas que busca naquele que é perfeito oportunidades de ser transformado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós. Amém e amém. Nós vamos agora para o tempo das ofertas. Ministério de Louvor, nos ajuda aqui. Você que trouxe seu dízimo, seu quilo, a sua oferta. Você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que aí à sua frente tem um envelope vermelho. Esses envelopes vermelhos, eles têm uma finalidade. É para a oferta missionária e para uma semana para Jesus, que esse ano vai acontecer aqui em Caçapava. Então nós temos o alvo da nossa oferta missionária é R$1.000 e o alvo para Semana para Jesus é de 150 litros de leite. A igreja em Caçapava fez um convênio com uma cooperativa lá e ela vai comprar esses leites diretamente. Então, ao invés da gente doar as caixinhas de leite, nós vamos doar em espécie, em dinheiro. Então, nesse envelope, você coloque aí a sua oferta, tanto para a questão da oferta missionária regional, quanto para uma semana para Jesus. Nós vamos com essa campanha aí até o final do mês, até nós atingirmos o nosso alvo. Amém?